Olá galera, tudo bom? Bem pessoal, hoje eu estava escutando aquele programa que eu sempre costumo ouvir, programa que sendo na fé, programa de perguntas e respostas, né? E surgiram duas perguntas que chamam minha atenção. Como vocês devem saber, vocês que acompanham o canal, eu fiz um vídeo sobre o Benny Hinn. Benny Hinn é um pastor bastante polêmico dos Estados Unidos, que vem com uma teologia aí recheada de coisas muito bizarras, eu diria. Pessoas que caem no chão, pessoas que ficam dando cambalhota, ele joga o paletó nas pessoas, as pessoas caem. Há um meio que histeria coletiva. É uma coisa muito estranha. Inclusive ele tem muitos escândalos lá nos Estados Unidos, tá? Coisas realmente que são totalmente incompatíveis com uma boa doutrina ortodoxa. Então hoje, quando eu vi o programa, surgiram essas duas perguntas que chamou bastante a minha atenção e quero, é claro, vocês que dão importância para esse pregador, acham que ele é um servo de Deus ungido, eu aconselho que vocês leiam um livro de nome Evangélicos em Crise, de autoria do pastor Paulo Romero. Neste livro, ele pega tudo de mais bizarro que acontece no meio evangélico e traz várias informações. E uma delas é sobre esse pastor Benny Hinn, tá? É muito interessante, vale a pena você dar uma olhada, porque ele vai tratar de teologia da prosperidade, curas divinas, vai tratar de profecias e profetadas, ele vai tratar de muita coisa bacana. O pastor Paulo Romero, para quem não sabe, ele é professor de ciências da religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então é uma pessoa que tem base, é um teólogo conceituado aqui dentro da apologética brasileira. Vale a pena dar uma conferida, por favor, façam isso. Eu vou deixar na descrição um link que conduza até onde você possa encontrar esse livro. Não estou ganhando nada com isso, mas eu achei o livro muito bacana e vale a pena vocês, evangélicos ou não, darem uma conferida, tá bom? A pergunta também que chamou minha atenção foi a segunda, porque o rapaz, ouvindo também o rádio, ele teve a oportunidade de participar e perguntou sobre algumas pessoas que promovem esse tal de Benny Hinn aqui no Brasil. E isso é um caso nítido para quem procura acompanhar, tá ok? Então ele faz essa pergunta e os pastores ali respondem de uma maneira bastante interessante, bastante equilibrada, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês ouçam aí, deixem seus comentários. E vocês que simpatizam com o Benny Hinn, não é nada pessoal, não é nada contra vocês. Apenas é uma prestação de serviço. Notem, uma prestação de serviço. Eu apenas quero auxiliar, tentar ajudar vocês a saírem desse laço, vamos dizer assim, dessa armadilha. Porque se vocês notarem, a Bíblia não dá apoio nenhum para as práticas deste pastor. Tanto que eu desafiei as pessoas que me criticaram no outro vídeo, me difamaram, me falaram um monte de abobrinhas. Eu desafiei para que elas me mostrassem dentro daquele livro que elas aceitam como sendo palavra de Deus, algo que balize, que dê suporte, que dê apoio às práticas que esse camarada traz para nós, tá ok? Então é isso, ouçam as respostas, as perguntas e comentem, tá ok? Tchau, até o nosso próximo vídeo. Tem mais ouvinte ao vivo, vamos lá. Alô? Alô, Quem fala? é Nair. Nair, fala de onde? Paulínia. Paulínia, vamos lá, qual que é a sua pergunta, Nair? É sobre o livro do Benny Hinn, me indicaram ele, né, o Bom Dia Espírito Santo. Só que daí eu li, acho que umas 2 ou 3 páginas, e aí ele falava que o Espírito Santo, insinuava que o Espírito Santo ficava do nosso lado. E assim, eu aprendi que o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro da gente, né? Aí eu queria fazer essa pergunta, ele fica do lado, é possível isso, ou ele fica dentro da gente, como que é isso, né? E também dizer que eu sou da Codefaz, que fala para os bichos que eu sou da Codefaz. Tá bom, tá registrado aqui. Obrigado, querido. Então, vamos lá, vamos trabalhar essa questão? Então é o seguinte, irmã, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo,
é o penhor da nossa salvação. Portanto, quando nós vamos considerar as pessoas da Trindade, nós vamos considerar a economia de cada uma delas. A economia do Pai é uma, a economia do Filho é outra, a economia do Espírito Santo é outra. O Espírito Santo está com todos aqueles que creem em Jesus Cristo e Ele é o nosso Consolador. Agora, a irmã fez muito bem ao sentir-se incomodada ao ler esse livro de Benihim, que eu, aliás, não aconselho para ninguém, pois Benihim, a meu ver, por tudo que eu conheço de teologia, é uma pessoa muito complicada. Ele chega ao ponto de afirmar que ele estava, em um determinado contexto, brincando com Jesus em uma visão que ele teve, e ele estava num rio, e nesse rio ele estava dando um tipo de rasteira em Jesus Cristo. E aí chegou um momento em que o Senhor Jesus Cristo ficou indignado. E aí ele percebeu que ele ultrapassou as fronteiras na intimidade com Jesus. Agora vejam bem, irmãos, que imagem ridícula. Imagine um ser com Jesus Cristo brincando, tentando dar rasteira em Jesus em um contexto de diversão. Olha, isso daí não é digno de nenhuma pessoa que leve a sério mesmo o que a palavra de Deus diz. Portanto, essa história de afirmar que o Espírito Santo está do nosso lado, está à direita, está à nossa esquerda, é uma maneira de tentar encontrar formas para ensinar coisas que a palavra de Deus não nos ensina. Basta nós acreditarmos e aceitarmos o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo é o penhor da salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo, e Ele é, sim, o nosso Consolador. E o Senhor Jesus Cristo disse que se Ele não fosse de volta ao Pai, o Espírito Santo não seria enviado. Agora, tentarmos entrar em detalhes que podem muitas vezes chegar ao ponto de atingir as raias do ridículo, nós devemos evitar. Outra questão sobre o livro Bom Dia Espírito Santo é que ele tem heresias assim graves sobre a questão de Deus, né? Ele fala, por exemplo, do corpo do Espírito Santo. O livro fala que Estevão, quando estava sendo apedrejado, recebeu ou absorveu todos os atributos de Jesus. Né? Enfim, o livro, e o mais triste é que esse livro já foi best-seller no meio evangélico, entre os livros mais lidos no meio evangélico durante muitos anos. De todos os tempos, né? Durante muitos anos aqui no Brasil. Então, é um livro que ensina doutrinas que não estão... falar do corpo do Espírito Santo, que o Espírito Santo sente dores, e assim como nós sentimos, enfim... É um livro extremamente complexo na questão da divindade, na própria questão de teontologia, na questão de cristologia e de pneumatologia. Então, joga fora, tem coisa melhor para se ler do que, a não ser que você queira pesquisar sobre heresias desse pessoal da teologia da prosperidade. Então, se alguém diz para mim, pastor, eu estou querendo pesquisar algumas obras primárias sobre teologia da prosperidade, quero fazer referência às obras primárias como pesquisa e tal, dessas heresias. Então um dos livros que eu vou te indicar é o Bom Dia Espírito Santo, com certeza. Tá, e o outro também poderia ser a Quarta Dimensão de Paul Hankshore. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É João Carlos. João Carlos, você fala de onde? Eu falo de Campinas. João, sua igreja? Nova de Salvação. Vamos lá, sua pergunta, meu irmão. A minha pergunta é a seguinte: eu ouvi a pergunta agora há pouco aí sobre o Benihim, né? Aham. E eu estive vendo um programa na televisão onde tem um apóstolo, eu esqueci o nome, é Duque, Duque e a bispa, né? E eles falam muito nesse Benihim. Eu queria saber se essa igreja ela tem alguma procedência bíblica ou é mais uma dessas que tem por aí. Tá bom, obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe. Vamos lá. Qual o nome da igreja? Qual o nome da igreja? Eu não sei o nome da igreja. Qualquer igreja que faça referência ao livro de Benihim, de Paul Hankshore, de Rebecca Brown, enfim, que defenda a teologia dessas pessoas,
né, Veneno Astral, defende a teologia desse pessoal, Mad Baxter, você já deve ver como uma igreja não sadia. Então, não dá para você dizer se é sectária, se não, né? Porque esse movimento todo de igrejas pseudo-evangélicas é o que mais existe no Brasil hoje. Então fica muito complexo essa discussão. Porém, não uma pessoa que tenha conhecimento bíblico fundamental, aquilo que é importante para nutrir uma igreja, não pode jamais achar que Benihim e companhia sejam pessoas que têm uma teologia sadia.